E aí, beleza? Olha nós aqui de novo, chave 49. Vamos trocar um papinho rápido aqui. Vamos falar sobre qualidades e defeito, né? Esses últimos tempos que eu tenho buscado conhecer algumas coisas, tal, ampliar a consciência, etc. E aí veio o quesito, defeitos, qualidades e defeitos. E é uma coisa que é surpreendente, porque normalmente a gente fica querendo esconder defeito, querendo se desviar dele, correto? E realmente você tem alguns uns defeitos que estão, né, intrínsecos em você. E eles sempre têm aquela característica que está na mesma linha, no mesmo parâmetro da sua qualidade. Porque o defeito ele é o quê? A qualidade está no meio, o defeito ou é muita energia ou pouca energia. Então, se for se for aquilo for pouco, ele vai ser desafinado, como se fosse uma corda solta do violão. Se for muito, vai ser também excesso. Igual vamos dizer assim, uma pessoa que é autoconfiante. Qual que é o defeito que circunvizinha ela? Arrogância. Então ele não pode ficar arrogante o tempo todo, né? E ele também não pode deixar aquilo menos que aquela confiança, senão ele se torna um bunda mole. Ele se torna uma pessoa que não tem aquela determinação em ir para frente. Então assim, você fala, pô, um cara autoconfiante, tem noção do que está fazendo. Agora, quando você for utilizar um defeito, se você for utilizar para tomar uma decisão mais brusca, né? Lógico, para dias de necessidade, então você vai utilizar isso de forma intencional. A sua arrogância para afastar um sem noção, vamos dizer assim. Mas você tem intenção e sabe por que está usando aquilo. O defeito é utilizar rápido, no momento específico e intencional. Porque você não pode ficar o tempo sobre defeito, o tempo todo. E você também não pode deixar de não usar numa necessidade. Então, assim, você tem força, você tem energia e não fica disparando isso sobre ninguém. Mas se for preciso para combater, para parar algum tipo de coisa contra você, você, não, você simplesmente ativa esse momento e você utilizará a seu favor. É como se fosse uma atração 4x4. Você simplesmente está no atoleiro, está numa situação, e aí você liga aquilo e sai do atoleiro, e depois você desliga e volta o sistema normal de tração do carro. Então, se você olhar, você pode ver que tem defeitos que você vai conseguir. Aquela, o defeito, quando você é utilizado como energia na direção certa, ele vai cessar uma agressão. Né? Não, não sou um cara violento. Não, não gosto de violência. Mas eu tenho esse apetite, é uma coisa brutal. Então, tá acontecendo uma agressão contra a minha família, tá acontecendo. Eu tenho que cessar essa agressão. Então você não vai poder ser um bunda mole. Isso é um defeito que não deve ser utilizado nessa hora. Então você vai ter que usar o que é necessário para aquele momento. E isso é um defeito. Você vai sair de um estado comum, né, uma qualidade de um parâmetro passivo e vai entrar no modo ativo, de guerra. Entendeu? Então você muda um pouco daquilo que você é normalmente, né? Da qualidade diária que você tem. Você tem um bom convívio, uma boa conversa. Você é uma pessoa de um parâmetro muito aceitável na sociedade, etc. Mas tem aquele momento que você tem que fazer aquilo e sair fora, né? Você vai ter que desequilibrar o sistema, desbalancear e vai levar para você vencer aquele obstáculo, né? Então você não vive naquele extremo o tempo todo, né? Então você cessa algum tipo de agressão, você cessa um tipo de ousadia que alguém vai ter contra você e você bloqueia aquilo e acaba que você às vezes as pessoas vão falar, puta, o cara é arrogante pra caramba. Pera aí, em qual contexto nós estamos dizendo aqui? Não estou dizendo que isso é legal, que você tem que ficar pensando em usar isso toda hora. E você tem que saber intencional, saber a hora de usar aquilo. Tipo, força demais. Você tem força demais. Tem gente que vive quebrando parafuso, quebrando coisa, apertando demais, né? Então isso é um defeito, pô, você tem que maneirar a sua força, então você vive dentro daquele parâmetro. Na hora que precisar de força realmente, você vai mudar o seu estado e vai trocar para ter um desempenho elevado, né, acima do seu padrão natural no dia a dia. E isso é poderoso se você pensar. Lógico que é uma coisa a ser pensada de como que você vai utilizar, né? Porque nós temos defeito, etc, de procrastinação, muitas vezes, de arrogância, etc. Então você tem que ver onde que
está e como saber utilizar aquele momento. Parecer não uma pessoa muito, vamos dizer, tem alguém querendo te dar um golpe, etc. Então você muda o seu estado. Você muda para o estado de defeito, arrogante, levanta o nível, né, para que a pessoa já perceba, ó, esse cara vai dar problema, né? Então você consegue passar coisas diferentes e nem por isso você vai estar errado se utilizando na hora certa. Tem uma parte lá que Jesus vai lá e rebenta ele se irou, ele usou a ira. Isso é um defeito, se você vê gente irada é um problema. Mas ele usou a ira lá e derrubou tudo os trem lá dos mercadores porque estavam usando a casa de Deus para negócio, etc, né, ali o templo sagrado, né, com segundos, mas tem que aprofundar mais na história para saber exatamente o que estava acontecendo ali, não é uma só questão só de vender ali, né, e tem todo um contexto. Mas ele fala, ele se irou, mas em tudo ele não pecou. Então ele usou a ira para mostrar alguma coisa que era necessário naquele momento, usou um defeito, uma energia para mostrar alguma coisa, algum símbolo ficou ali. Se quiser saber, você tem que ler lá as escrituras e chegar na onde o que ele quis passar com aquele acontecimento. Quando Pedro falou lá para ele, que eu não vou deixar ninguém te matar, não vou deixar ninguém te matar, etc, tal, ninguém fazer nada contra você, que ele falou, afasta de mim, né, sai dele, alguma coisa, um espírito ruim. E foi um tipo de uma coisa, putz, é pesado, cara, usar isso agora. E contudo, ele não pecou, porque foi utilizado no momento certo. Ele não vivia naquele sistema. Mas quando era necessário para mostrar alguma coisa, ele elevava um nível, né, tanto de ira, de arrogância, né, de uma coisa desconfortável para mostrar alguma coisa para alguém. Tem um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que o pai rico ele chega para os meninos lá e ele mostra uma coisa muito assim pesada e as pessoas, poxa, você não... e os meninos próprios falam para ele, pô, não é legal você falar assim daquelas pessoas e, e, e depois ele quis mostrar para ele, falou, eu quero te mostrar do fundo do meu coração, né, através dessa parte mais energética, algo mais forte, um pouco de foi desconfortável, eu não sei como dizer, mas foi uma coisa que seria um defeito visto pelos outros, alguma coisa ruim, mas o que ele estava querendo? Ativar a mente dos meninos para eles não caírem no mesmo, na corrida dos ratos lá, etc, né, para a vida não ficar ruim para elas quando ficar velho, falar, ó, tal fulano acontece isso, mas ele não estava sendo sujo falando por trás das pessoas, na realidade ele estava ativando os olhos dos meninos porque é a situação verdadeira que as pessoas se encontravam, mas aquilo caía de forma não muito legal, né? Então ele usou um defeito dele de observar uma coisa, comentar sobre aquilo que é chato, mas para ativar as crianças. E ele usou só naquele momento, porque ele desejava muito que eles entendessem de não viver correndo atrás do dinheiro, né? Igual um rato. Então entender como que funcionava o jogo do dinheiro, como funciona a vida na parte econômica, administrativa. Então ele passava isso para os garotos e às vezes utilizou naquele momento da história ele utilizou uma coisa que até os meninos perceberam, falou, mas não precisa falar assim, aquela pessoa é boa, tá? Ela é boa, só que ela não compreendeu como funciona. São pessoas que vão continuar todo dia, são pessoas que vão ter a lápide como honesto, mas não entenderam, né? Trabalha só pela força, pelo dinheiro e, e acabam que não vão mudar de vida e vai viver nesse sofrimento. E se qualquer dinheiro que der para eles, eles estão felizes, como qualquer outro mendigo, né? Ah, aumentar o salário, isso não resolve o problema das pessoas. O que resolve é entender, né, financeiramente como funciona o jogo do mundo. E era isso que ele queria passar. Então é isso. Pense sempre bem que não tem como você esconder os seus defeitos, mas tem como você utilizar em horas necessárias, que não é o tempo todo, né? Você não vive atolado o tempo todo, mas muitas vezes você tem que tomar decisões fortes e isso pode te ajudar a tomar uma decisão, tá? Isso é só mais uma ideia, uma consciência, uma troca de ideia, de papo. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para complementar para vocês o que a gente tem aprendido aqui conversado. Um abraço, até o próximo vídeo. Falou!